noturna, eu já passei, acompanha os meus conteúdos, eu já deixei algumas fotografias que eu fiz agora há pouco, mostrando que o tempo está gostoso e isso fez com que as pessoas resolvessem sair para a rua. E vindo aqui na rua, nessa avenida que chama-se Abílio Caveanha ou Clara Lange Bueno, eu sei que tem uma loja de roupa famosa aqui chamada Sônia Calçados. Não estou fazendo campanha para ela, mas é uma grande referência para quem vem para a feira noturna. Eu estou bem, quem não me conhece ainda, aqui quem fala é Carlos Pinheiro, poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras. Sou também ambientalista, criador de conteúdos digitais, sou também ativista étnico-racial e já faz um tempo que eu decidi fazer uma live semanal para poder conversar um pouco com as pessoas que me seguem. E como você já deve perceber, eu sou uma pessoa que tem múltiplos talentos e sempre que posso, nessas lives, não só fico falando lorotas, mas também eu faço alguma indicação interessante sobre eventos, sobre questões culturais, tem questões também artísticas. Tudo isso é possível ser aproveitado em Mogi Guaçu. Para quem não sabe, Mogi Guaçu é uma cidade de médio porte. Ela já tem quase 170 mil habitantes. Fica a 160 quilômetros de São Paulo, uma região que antigamente era caipira, pora nossa, e que agora é a cidade que se tornou mais dinâmica da região. Esses dias eu estava pensando como que Mogi Guaçu ela é uma cidade que ela historicamente ela não conheceu momentos de queda histórica. Ou seja, ela teve um momento que ela nasceu por ser um entreposto comercial e ela ficava naquele nível parecido por séculos, não desenvolvia e nem também definhava, ficava na mesma. E historicamente as outras cidades que estão até hoje no entorno delas, elas eram talvez menores até que Mogi Guaçu e de repente elas bombaram, cresceram, eram centros comerciais, habitacional, político, econômico e de repente, deu aquela queda e essas cidades hoje elas são menores que Mogi Guaçu. E Mogi Guaçu, a partir do momento que começou a ter uma melhoria no seu desenvolvimento econômico, gerando empregos na indústria, ela não parou de crescer. É uma coisa que sei mais ou menos por que isso aconteceu. E a minha família, do lado do meu pai, é daqui, é uma família que tem raízes históricas desde o período da escravização. A família da minha mãe é uma família que migrou para Mogi Guaçu
E eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida, eu nasci caipira e uma parte da minha vida, ainda jovem, vazei que precisava estudar, precisava ir atrás dos meus sonhos. É uma cidade que, a despeito do emprego que gerava, o nível educacional lá embaixo, né? Muito péssimo. Antigamente, o nível educacional da cidade e a formação, então, péssima. Não tem uma faculdade pública e se você quiser ter uma oportunidade, às vezes, de conseguir dar um crescimento geracional, não tem como. Hoje, em Mogi Guaçu, você não consegue fazer, às vezes, um crescimento geracional assim, firme, consistente. Você pode ter grana, tudo. Eu, logicamente, conheço gente que é bem de vida, cresceu, mas a formação educacional lá embaixo, formação artística ainda também lá embaixo, né? Infelizmente. Então eu sinto às vezes que, como eu pude ter, né, uma base caipira e também tive uma base um pouco estrangeira, eu tento contribuir aí com as pessoas, trazendo os assuntos. E eu sou entusiasta da cidade, pela cidade. E a Feira Noturna é um dos locais que eu venho. Na medida do possível, sempre que posso, estou aqui. E na cidade não é pobre de cultura, no sentido de que ela oferece outras formas de diversão. Inclusive, acabei de ser convidado para uma festa agostina. Para você ver, agosto, eu vou ter que ir amanhã numa festa agostina de uma pessoa que é amiga da família e nós vamos festejar numa chácara, né? Uma chácara. Eu moro numa cidade que tem 160 mil habitantes, mas, por exemplo, a presença do caipirismo, ele se dá, por exemplo, de você curtir momentos numa chácara. Não é igual São Paulo, que na capital o pessoal de repente quer se divertir e corre agora todo mundo descer lá pela Imigrantes e de repente curtir praia. Nós temos aqui a nossa praia, nosso rancho. Tem até inclusive tem até um teórico que um dia, quem sabe, eu vou pensar em fazer alguma reflexão aqui virtual sobre a obra dele, né, que conta mais ou menos como surgiu essa história dos ranchos. Então eu vivo essa cultura afro-caipira e também essa cultura que é dos imigrantes italianos, aonde eu estou aqui há exatamente uns 200 anos atrás, passava uma linha de trem. Talvez não 200 anos, mas aí 150, por aí. Vamos dizer que começou a se pensar em fazer a. Eu acho que vai dar mais ou menos 100, não vai dar 150 anos não, porque Mogi Guaçu, eu acho que Mogi Guaçu não tinha ainda a, a Mogiana quando a cidade conseguiu se emancipar e ganhar autonomia política e administrativa. E Mogi Guaçu ainda vai fazer 150 anos. Então, lá para os 120 anos atrás, aqui passava a linha de trem
da Mogiana, uma linha de trem importantíssima que foi construída aí ainda no período imperial. E daqui, essa linha de trem, num canto ia lá para a região de Ribeirão Preto, na outra ponta ia lá para São Paulo. E hoje tem uma avenida aqui, e como existia a linha do trem e também tinha que ter uma linha, uma, uma área livre de proteção, uma faixa marginal de proteção, então aqui foi feito 4 faixas de asfalto, sendo que as dos extremos são para carro e fizeram essa aqui, as duas centrais, para que fosse corredor de ônibus. Não funciona ainda a do corredor de ônibus, e a prefeitura, nos últimos tempos, aproveitou essa área, que são as duas pistas mais internas, e nesse ponto aqui, onde estou, funciona a feira noturna, hoje, e amanhã de madrugada já vem o pessoal da feira de sábado. Para quem não vem aqui, para quem ainda não sabe, não pode às vezes fazer uma feira normal no domingo, tradicionalmente, porque Mogi Guaçu tem uma feira de domingo também, que é uma feira monstro. Acho que é uma das maiores e melhores feiras livres do Brasil. Aqui está tendo a feira de sábado. E essa feira tá legal, eu já comprei coisas, e quando eu preciso comprar alguma coisa, eu venho aqui. E também tem o pessoal que quer tomar um caldo de cana, tem o pessoal que vem comer um pastel. Aí tem umas 3, 4 barracas de pastel, tem o caldo de cana, então dá para fazer também um café da manhã com pastel no sabadão. Eu não venho muito porque depois desse horário eu tô indo para academia, e pastel, você sabe, eu já comi pastel hoje. Aliás, encontrei um local aqui que faz pastel, e eles fazem pastel em 3 momentos na semana. E um dos momentos é próximo da academia aonde eu faço boxe. Eu nem sabia, de repente hoje eu estava andando no moto Uber, indo para academia, e vi lá um trailer dentro de um jardim, de uma casa. Eu falei assim, nossa, o que será que é aqui, né? Deve ser alguma coisa de alimentação, mas eu desconheço. Eu desconheço, nunca passei ali naquele momento, então certamente deve ter um portão que tranca. Durante o dia, quem passa ali não vai ver. Aí à noite o pessoal abre o portão, aí fica aberto e fica iluminado. Então dá para você enxergar o povo trabalhando, e eu vi eles começando a mexer. E eu falei assim, vou lá. Eu não sabia se era um dogão, eu não sabia se era um podrão. E aí eu vi que era pastel. E eles fazem um pastel que é próximo a um pastel que eu gosto muito. E eu então experimentei e já achei assim, acho que esse é o pastel que mais chega próximo ao pastel que eu gosto, que eu comia muito em São Paulo, né? Que aqui em Mogi Guaçu não faz todos os tipos de pastel que tem lá. Alguns pastéis exclusivamente mesmo lá da capital de São Paulo. Depois eu comento com vocês, porque se eu jogo a informação aqui agora, ela fica meio descontextualizada. Mas em outro momento, quem sabe eu faço um vídeo
no local. E compartilho, e quem for de Mogi Guaçu vai poder aproveitar, e também de Mojimirim, porque esse pessoal trabalha um dia lá em Mojimirim também. Gente, última semana do mês de julho. Esse mês foi assim para mim, não sei, né? Foi um mês assim que parece que eu vim carregando uma coisa meio pesada, nossa senhora. E ficou um pouco pesado porque justamente saiu, né, o edital da Lei Aldir Blanc de 2026, e esse edital era para ter terminado no primeiro momento lá no dia 20. Aí, semana passada, eu avisei vocês que esse prazo tinha sido prorrogado. Dessa forma, os artistas de Mogi Guaçu que ainda não fizeram a inscrição para concorrer ao dinheiro, né, para financiar o projeto sociocultural, ainda tem até o dia 10. Aí a pessoa tem que entrar no Instagram da Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu, a Secult. Lá você vai abaixar o edital e também o PDF, o Google Formulários. Esse Google Formulários você tem que preencher, é uma bíblia. Eu estou preenchendo até hoje e estou pedindo a ajuda de amigos, não é só de um, mais de um. Gente, o que é isso aqui? Gente, o que é aquilo ali? Não é fácil você simplesmente preenche qualquer coisa e manda, e você pega o dinheiro. As pessoas querem ver que seu projeto tem alguma viabilidade, tanto econômica como uma viabilidade de execução. Não é abobrinha que você está falando, né, nesse projeto, é alguma coisa séria, é alguma coisa ligada a Mogi Guaçu, e se for ligado ainda mais às regiões periféricas, você tem bônus. Então não é assim, eu vou fazer um projeto para ser feito no centro cultural. Pode ser que seu projeto seja aceito, mas não vai ganhar bônus. Inclusive lá tem uma parte que tem os bairros periféricos, e você tem que indicar onde vai ser esse bairro, ou que assunto que você vai discutir, e se ele é numa região central ou ele vai ser feito num bairro periférico. Se é mulher negra, também tem bônus. Mas não é assim, vai vir de graça. Não, você tem que apresentar um projeto bem escrito, com muita coisa. Por isso que eu falo, é uma bíblia, uma bíblia, uma bíblia. Eu falo, gente do céu, a gente tem que ter muita vontade de escrever e, na minha opinião, você tem que estar apaixonado também. Eu falei assim, no meu mestrado, eu falei assim, nossa, eu estou terminando o meu mestrado porque eu sinto que eu estou apaixonado por ele. Porque essa paixão aí tá me dando gás para isso. Porque chega um momento que você já está com o saco cheio, mas você fala assim, não, tem que terminar, tem que ter a cara de um produto final, de mestrado, então tem que ter a cara, tem que ter a escrita, tem todo um ritual para ser feito, e se você não faz contando com uma força superior, né, que eu falo que é o amor, não só o amor carnal, mas o amor próprio, e o amor que é incondicional. Então não tem aquela coisa de você falar, eu estou amando, mas eu quero alguma coisa em troca, né? Eu falo assim, eu fiz o meu mestrado e hoje eu não trabalho totalmente na área que eu fiz o mestrado, mas o que ele me deu de oportunidades para fazer coisas na vida, inclusive fazer esse material aqui, não está escrito, né?
Então, mês de julho, uma das grandes conquistas minha foi dar um avanço, assim, que o meu projeto, graças a Deus, eu espero semana que vem sentar com o pessoal que vai trabalhar comigo e fazer a leitura, fazer a correção de item por item, ver documento que falta, que PDF que falta, que documento que precisa preencher e ó, apertar em enviar, 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 e aí vem aquela mensagem no seu Gmail dizendo que foi uma cópia daquele Google Formulário para o seu e-mail. E aí confirmando que a inscrição foi feita e aguardar os processos, né, gente? Aguardar os processos, não tem outra forma. Aguardar. Né? Eu já fui parecerista em concursos aí de poesia, trabalhei também na área de projetos, onde eu tinha que fazer uma primeira leitura de conformidade do projeto. Então a gente tinha que já tirar aquelas pedradas, sabe? Vinha aquelas pedradas do além, assim, você fala, meu Deus do céu. O pessoal mandou isso daqui brincando, né? Então isso daqui não merece ficar dentro da seleção porque ele não respeitou basicamente nada. Então eu fazia muito disso, já fiz muito em algumas ONGs, então eu já sei muito bem que não é fácil. Por isso que eu falei que eu quero sentar, graças a Deus eu vou ter, pelo menos, eu vou entregar num tempo, um tempo tranquilo para poder ler, conversar com outras pessoas e entregar e entregar nas mãos de Deus, né, que o pessoal fala. E se sair, espero depois, rapidinho, terminar de fazer as pesquisas que eu estou fazendo, porque aí eu terminando as pesquisas sobre esse tema, vai me ajudar ainda mais para fazer o processo de construção do audiovisual que eu desejo fazer pela lei de Aldir Blanc. E, gente, outra coisa também que eu acho que tá na nossa vida aí, não tem como a gente fugir, que é o período eleitoral. Não adianta, tem gente que fica criticando, xingando política, mas a política ela existe até nesses momentos de crise. E quando a gente acaba só entrando em parafuso em alguns discursos que acabam querendo que a gente dê poder a eles para fazer um monte de besteira, aí a coisa fica ruim, né? Porque eu não tenho filhos, até agora não tive filhos, mas as pessoas precisam ainda pensar em escola, precisa pensar na educação superior, precisa pensar na inflação, na alimentação, na saúde. Então, daqui a pouco vai ter a intensidade, vai aumentar a intensidade dessa questão do período eleitoral. Eu não vou me furtar de estar participando disso, porque eu sou uma pessoa que sou ativista, eu sou uma pessoa que acredito na política, e se eu não estivesse entendendo a importância da política na minha vida, eu não seria ativista e nem ambientalista. Porque não tem como eu ser ambientalista e não ser uma pessoa que vá defender algumas questões relacionadas à política de meio ambiente, gente. Não tem jeito. É uma política para melhorar a coleta do lixo,
é uma política para cuidar dos animais silvestres. Então, não, eu falo para o meu público aqui, não se assuste se eu estiver mais para frente apresentando conteúdos aqui que vá vir questões eleitorais, porque não tem como, gente, não tem como, não tem como. É, temos que ser adulto, temos que aprender a trabalhar várias questões dentro da nossa intimidade e também temos uma questão de um contrato social. Não sei se vocês já ouviram muito esse termo, contrato social, mas muitos filósofos que criaram a, a estrutura política do capitalismo moderno, né, das sociedades democráticas, eles colocam isso, que em algum momento da história os grupos humanos viviam na barbárie, né? Cada um brigava com o outro, ou às vezes entre si, para ter acesso a alimento, a água, para poder dormir, levantar, caçar e se reproduzir. E então era muito constante o encontro. Num encontro entre esses grupos, saía uma guerra ali, e às vezes um escravizava o outro, ou um matava o outro, para ter acesso ao maná. Ao maná, né? Então, assim, esse maná naquela época era na, na base de tiro, porrada e bomba. Até que chegou um momento que esses grupos pensaram bem e falaram: puxa, desse jeito, se a gente deixar o negócio correr, vai dar pau. Nós vamos exterminar a vida humana. Com isso, chegaram a uma ideia que, segundo os filósofos que deram toda essa estrutura do capitalismo, existe até hoje, e que a todo momento os governos e as sociedades tentam construir. Então, por exemplo, a Constituição de 1988, ela nada mais, nada menos, ela representa esse contrato social. Nós estávamos saindo de um regime que trouxe um monte de problemas sociais, uma crise econômica, crise de credibilidade, problemas de liberdade, né? As pessoas morriam, não podiam se expressar, a sua obra literária era caçada, obra musical, uma peça de teatro tinha que passar por um crivo de censura. Aí, para construir uma sociedade democrática, houve a necessidade de criar uma Assembleia Constituinte, e ali esses representantes do povo começaram a traçar uma nova Constituição, uma nova Carta Magna, ou seja, um novo contrato social. Então nós estamos de novo aí no momento em que a gente é obrigado a dizer quem é que vai ser os nossos representantes para continuar fazendo o trabalho nessa questão de gestão do contrato social. Então, se nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, mais sustentável ambientalmente, nós temos que continuar acreditando no nosso processo político, procurando exercer o nosso papel no que é necessário, naquilo que existe na Constituição,
E com isso a gente vai ter que conversar, sim, sobre política, sobre renovação de cargos políticos, e os políticos já estão aí. Não sei na sua cidade, mas aqui em Mogi Guaçu eles já estão circulando e eu já tive contato com alguns pessoalmente. Eu, como eu falei para vocês, sou da área, eu para mim acho importantíssimo e espero que vocês também reflitam aí a importância de vocês conhecerem melhor os seus candidatos da sua região e que vocês possam fazer uma escolha melhor, mais sensata possível para ter líderes que sejam realmente líderes, né? E não aquele tipo de líder que leva as ovelhas para o abismo, né? Que leva as ovelhas para a boca do lobo. Isso daí, fique esperto, porque tem muitos aí que gostam de fazer isso, né? A sua ovelha se lasca e você se dá bem, né? Mas até que um dia pode ser que você é, acorde com o lobo comendo a sua perna, e aí você acaba virando comida de lobo, porque você plantou, né, para o outro, mas a gente esquece que hoje pode ser aquele fulano, e de repente, se a gente não se tocar, é a gente também que vai, né, ser vítima de um processo aí de tirania. Gente, um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima fotografia. Quem gostou, deixa seus comentários aí, me diz aí como que você pretende trabalhar o mês de agosto, que para muitos é além da rima, né? Porque tem aquela história de agosto rimar com desgosto e também com gosto, por que não, né? A gente também tem que falar da coisa positiva. E com certeza, futuramente eu vou estar falando aí, não futuramente, mas daqui a pouco eu já vou começar a comentar também questões que possam estar ligadas à questão política, e quem se assustar, eu já deixo aqui de te aviso que não tem como. Se eu sou ambientalista, se eu sou criador de conteúdos digitais, o ativista étnico-racial, não tem como ser neutro nesse momento. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima fotografia.